Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, missionária Márcia, você pode ficar à vontade já para poder introduzir esse assunto de hoje, famílias mistas, e agora, como será? Muito bem, Nayan. Nós temos, assim, pesquisas que nos registram que grande maioria das famílias vivem desta forma. Famílias mistas, famílias onde nós temos aí o padrasto, a madrasta, né? Mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas eu gostaria de dizer que, às vezes, um contexto onde nós vivemos como famílias, e talvez você viveu isso, ou talvez você conhece alguém que viveu isso, então compartilha conosco também como foi para você. E acredito que pode cooperar muito com esse programa de hoje, principalmente com esse tema, famílias mistas e agora como será, principalmente com um filho adolescente, né? A certa vez, um rapazinho chamado Michel foi no consultório do Dr. Gary Chapman e ele não conseguia compartilhar, ele não falava o que precisava ser falado. Então, num determinado momento, eles tiveram um evento juntos e foram fazer uma bela de uma caminhada. Então, o Dr. Gary descobriu que nas caminhadas os adolescentes conseguem falar melhor, né? E é isso mesmo, eles conseguem abrir, eles conseguem. Eu trabalhei, sou psicopedagoga, então eu atendi muitas crianças, e com as crianças você não vai sentar com elas, colocar elas na sua mesa, colocar numa cadeira e vai conversar, é simplesmente diga para mim o que está acontecendo na sua vida, né? Então não é assim. Então, precisa ter uma estratégia, uma metodologia, precisa ter uma pedagogia para conversar com elas. Então, nós teríamos ali umas atividades. Olha, vamos fazer essa brincadeira. E essa brincadeira a gente ia conversando, na medida que ia fazendo as atividades, nós íamos conversando. Assim, com o adolescente também não funciona diferente. Você precisa ter estratégias, e mesmo que se der certo, se der errado, não desanima, procura outra estratégia para você conversar com eles. E numa bela de uma caminhada, numa trilha, o adolescente acaba falando. E nessa conversa, o doutor Gary conversa com esse adolescente, Michel, e fala assim, e aí, como é que tá a sua família, né? Aí ele fala assim, olha, sobre isso que eu queria falar com o senhor mesmo. Porque, olha, esse menino, ele passou por um processo de divórcio, né? Agora só está ele, a mãe e a irmãzinha dele. Então, o Michel compartilha que agora a mãe dele casou. A mãe dele casou novamente, e só que antes do casamento, ele disse que se dava muito bem com a mãe. Ele cuidava da filha, quando a mãe estava trabalhando, quando ele saía, quando ele chegava da escola, ele cuidava da irmãzinha mais nova. Ele fazia alguns reparos, alguns consertos na casa, na medida do tamanho dele, na medida da faixa etária dele, então ele conseguia já fazer algumas coisas. E falava dessa forma todo orgulhoso, todo cheio, porque como que se ele sentisse útil, né? E a gente sabe, nós estamos falando aqui que o adolescente nessa fase, ele está em busca da sua identidade e busca também da sua própria independência. Então, o adolescente está nesse estágio, né, de desenvolvimento, de conquista da sua identidade, da sua independência. E aconteceu que a mãe casou, então agora o padrasto, o novo cônjuge da sua mãe, é, trabalhava com esse menino, com esse garoto, de uma forma que ele era como se fosse uma criança. Ele é um adolescente, mas agora tratava ele como se fosse uma criança. A mãe dele também tratava ele assim, porque antes ele se dava bem com a sua mãe, antes ele conversava com a sua mãe, eles tinham planos, eles tinham estratégias, eles consertavam isso. Olha, você cuida da sua irmãzinha, a mãe vai chegar e tal. Às vezes muitas coisas já estavam adiantado, então ele se sentia útil e ele se sentia até orgulhoso de fazer ter esses cuidados e ter um bom relacionamento com a mãe. Mas agora, diante de um novo relacionamento com sua mãe, ele se sentiu como criança, colocando regras, impondo regras e gerando uma ameaça para a identidade e para a independência dele. Situações que ele já fazia, então o padrasto agora queria fazer e ele sentiu-se rejeitado até pela própria mãe, né? Interessante que
quando alguém fica solteiro, quando tem esse processo do divórcio, e tem os filhos aí por muito tempo, os filhos, principalmente os meninos, eles têm a tendência de desempenhar um papel do cônjuge ausente, né? E esses filhos acabam se sentindo deslocado na sua função, no seu papel, porque antes eles tinham um relacionamento com o pai ou com a mãe, e agora, com o novo casamento, eles se sentiram deslocados, né? Eles, na verdade, não passaram por os processos de transição e se sentiram rejeitados, humilhados. Então, isso é um desafio para os filhos adolescentes viverem no novo casamento dos pais. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, entendendo que essa experiência do Michel é praticamente uma grande porcentagem hoje dos novos casamentos que acontecem quando os filhos já estão adolescentes. Porque muitas vezes o divórcio aconteceu quando eles eram crianças e os pais que ficaram com a guarda, os pais biológicos, então tiveram um tempo, uma caminhada juntos e agora eles estão se sentem, né, como se é independência, já tem uma identidade, mas com o novo casamento, isso por isso que nós chamamos família mista, né? Essa é o título que é dado ali também, Dr. Gary Chapin, e nós estamos trabalhando o livro As Cinco Linguagens do Amor, e também trabalho sobre essas necessidades, sobre essas situações que adolescentes estão passando. Hoje, se nós formos fazer uma pesquisa nas escolas, a maioria dos alunos de uma sala de aula com 40 alunos tem um relacionamento assim de famílias mistas, né? Então, é um desafio para adolescente viver para o novo casamento, seja adolescente menina ou adolescente menino. Então, a gente percebe que há esse grande desafio desses ajustes, e é sobre isso que nós vamos falar, algumas dicas que nós vamos dar para a observação tanto do pai biológico, tanto do padrasto ou da madrasta. Beleza, assunto importantíssimo, interessantíssimo. Vamos lá então. Convidando mais uma vez os nossos ouvintes a participarem, deixar sua pergunta, o seu comentário. Se você tiver alguma experiência dentro daquilo que a gente está conversando, fique muito à vontade para compartilhar com a gente aqui no WhatsApp 11 930 03 0316. Missionária, você falou muito sobre essa questão de famílias mistas. Então, define pra gente o que são as famílias mistas. Famílias mistas, né? Hoje nós temos no Brasil várias formas de famílias, mas hoje nós queremos trabalhar sobre o que são famílias mistas, né? Assim, na nossa perspectiva desse tema de hoje, né? As famílias mistas são famílias que foram reconstituídas, né? Nós vamos falar aqui de como se relacionar com esses novos membros, né, que chegaram à sua família e aceitá-los para que eles tenham ali realmente, geralmente, todas as famílias que são reconstituídas, eh, elas vêm de situações dolorosas, de situações, de circunstâncias muito tristes e infelizes, né? Geralmente, é uma família que é reconstruída, vem, ou a circunstância foi por a morte de um cônjuge, ou por um divórcio, né? E, na verdade, tudo isso são situações dolorosas, né? Então, são processos de luto, tanto a morte quanto um divórcio, né? Então, essas situações são circunstâncias que realmente já abalam o desenvolvimento de uma criança, porque muitas vezes aconteceu quando os filhos eram crianças, né? Então, tem aí um mundo, cria um mundo em onde mais da metade das pessoas vivem em famílias mistas. Há pesquisas que dizem que mais da metade das famílias, das pessoas hoje vivem em famílias mistas. Então, nós estamos falando hoje para um grande público, né? Nós estamos falando de um grande público que vive assim. Então, eu quero também dizer que pesquisas mostram que a principal causa do divórcio, do casamento, na verdade, é a diferença entre
o respeito e as opiniões sobre a educação dos filhos, né? E a taxa de divórcio do segundo casamento é considerável muito maior do que o primeiro, porque também ainda tem essas diversidades do casamento, da educação dos filhos. A gente está falando de pais que educam os filhos sozinhos, né? Às vezes pai biológico, e hoje, no contexto da família mista, são famílias que perderam um dos seus cônjuges, seja por divórcio ou por morte, e que foram construídas, e que o pai casou, que a mãe casou, a mãe biológica, o pai biológico casou novamente, né? Então, aí, esse filho tem um padrasto ou uma madrasta. Então, vamos assim dizer, hoje, esse termo que nós estamos falando hoje, quando falarmos de família mista, é diante desse contexto, né? Na família biológica, os cônjuges, eles tiveram tempo antes dos filhos chegarem, né? A maioria dos cônjuges, né? Às vezes alguns casam porque os filhos chegaram, estão chegando, né? Mas a maioria da família biológica, os cônjuges tiveram tempo antes dos filhos nascerem. Então, eles conseguiram viver um tempo juntos, sozinhos, né? E o casal aprendeu, porque na verdade, quando duas pessoas se casam, um homem e uma mulher se casam, a mulher vem de uma cultura educacional diferente, o homem vem de uma cultura educacional também diferente. Então, juntam-se ali duas culturas, duas escolas, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre isso. Você conheceu a escola da sua esposa? Você conheceu a escola do seu esposo? Então, o que que acontece? Vocês estão juntando duas culturas, duas escolas, cada um tem um jeito, cada uma família tem um jeito, e você também já. Agora, é muito importante ter esse diálogo na educação dos filhos, né? E quando se fala de uma família mista, né, raramente o casal teve um tempo para viver juntos, eles não tiveram, porque os filhos já vieram, eles já estavam presentes desde o começo. Né? Então, assim, juntaram já duas culturas, talvez até três, porque o pai biológico, a mãe biológica daquela criança, daquele filho, também deixou aqui algumas orientações, e se ele estiver vivo, por motivo de um divórcio, ele está presente, ele precisa estar presente na vida do filho biológico, né? Então, muitas vezes, são adolescentes que estão desenvolvendo ali a sua independência e a sua identidade própria, que estão vivendo nesse início, nesse começo de uma nova família, nessa reconstrução de uma nova. Isso é família mistas, né? Então, o que que acontece? Todas as dificuldades normais desse processo podem ser potencializadas no adolescente, né? Quando ele se vê dentro desta família mista. Então, família mista, nesse sentido que nós estamos falando aqui, hoje à tarde, diante dessa situação. Muito importante, Nayan, que eu quero compartilhar aqui e frisar, que às vezes a gente não fala muito sobre isso, né? Durante todo o nosso tempo de Entre Pais e Filhos, nós não falamos sobre esse tema, né? Então, é muito importante falar sobre esse tema, mas, acima de tudo, é muito, muito importante entender, porque mais da metade das pessoas vivem em famílias mistas, né? Então, é muito importante você conhecer material, você estudar sobre esse tema. Eu quero sugerir a leitura de um livro aqui chamado Famílias Mistas Segundo a Bíblia, de Lessing e Susan Clare. Eles lançaram esse livro em 2013. Então, é uma indicação preciosa de leitura para esse tema diante da situação que nós estamos falando nessa tarde. Famílias Mistas Segundo a Bíblia, de Lance e Susan, que foi lançado em 2013. Então, é uma indicação de leitura, porque precisamos aprender, precisamos lidar com isso, saber lidar com isso. E, com certeza, esses livros compartilham para nós situações, né? Que pessoas que já viveram, que deixaram esses ensinos ali, a gente pode também ter muitos, se identificar e aprender muito com isso. Perfeito. Agora 3h34 na 3h16, né? Só frisando mais uma vez essa dica que é importante, uma vez que o dado ele é grande, né? Os números são grandes de famílias Muito mistas. grande.
Então, nada melhor que a gente frisar isso aí, a leitura desse livro, que eu já vou também aqui pesquisar para poder é, saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, né? Famílias mistas segundo a Bíblia, não é isso, irmã Márcia? É isso mesmo, segundo a Bíblia. Famílias Mistas, segundo a Bíblia, é um livro que foi lançado em 2013, né? Então, de Lance e Susan. Geralmente são experiências, né? São experiências de pessoas que já viveram. Legal, legal. Vamos lá, pessoal. Agora 3 horas e 35 minutos aqui na nossa rede 316. A próxima pergunta que nós temos aqui, missionária, é a seguinte: Uhum, quais as percepções do adolescente e os temores dos pais dentro desse contexto? uhum. Bom, você imagina que nós estamos falando aqui de de famílias que foram reconstruídas, que foram novamente, e essas famílias podem ser bênçãos, sim, né? Bênçãos, sim. E diante dessa situação, seja por morte ou seja por divórcio, houve uma, uma ruptura, houve um quebra aí de vivência, houve um luto. Isso tanto para os cônjuges e quanto para os filhos, né? Então perceba que a gente está reconstruindo, construindo uma família em cima de uma situação dolorosa, em cima de infelizmente, situações ruins, mas que podem também serem situações que podem gerar curas, né? E muitas vezes você imagina se é difícil para o cônjuge, porque passar por um processo de divórcio, por um processo de luto, é muito doloroso. Né? Às vezes fica com aquele receio de como será esse relacionamento, muitas coisas do passado que precisa perdoar, que precisa entrar nesse relacionamento de uma forma é, com toda a força do seu coração. Você precisa acreditar e não ficar com as sombras da ansiedade, o que aconteceu, vai acontecer de novo, aquela coisa toda. Então, precisa entregar-se totalmente. Isso para o cônjuge, né? Que a gente nem vai entrar nesse detalhe, mas agora você imagina para o adolescente, né? Para o filho adolescente que passou isso na infância e que na adolescência ele está repetindo isso, a construção de uma nova família. Né? Então, muitas vezes o adolescente ele tem a impressão que o seu processo de de desenvolvimento está sendo sacrificado em troca da família, da felicidade dos pais. Né? Então, eu falei assim, nossa, eu vou passar, me submeter a toda essa situação, mas para que meus pais sejam felizes, para que meu pai seja feliz, para que minha mãe seja feliz, né? E esse acaba sendo um ressentimento se ele não for tratado. Isso pode se transformar em amargura, que pode levar a rebeldia. Então, outros adolescentes, eles demoram a reagir ao amor do padrasto, da madrasta, né? E existem várias razões para essa reação, né? Primeiro, talvez o adolescente tenha sido rejeitado pelo novo cônjuge, né? Então, ou seja, o padrasto, a madrasta. E talvez ele tenha dificuldade de entender por que que o adolescente se retrai, né? Então, mesmo que você, padrasto, madrasta, decidiu amá-lo e esforçar com sinceridade para expressar amor a ele, né? Mas é importante entender que o adolescente ele já sofreu um trauma da rejeição, se for relacionado ao divórcio. Ele já está com esse trauma da rejeição quando vira os seus pais divorciarem. Né? Então, e talvez o divórcio tenha acontecido quando era criança, e lembra que nós falamos em alguns encontros passados, quando eles não são trabalhados, são sentimentos que são reprimidos e que podem vir à tona na adolescência por uma ação ou outra, uma rebeldia, uma má companhia e tudo mais. Perceba que nós estamos falando aqui principalmente visando o adolescente. Mas quando um adolescente, um filho, um padrasto ama o enteado, ama a enteada, de uma forma como filho, você pode perceber que ele está fazendo isso para o seu casamento também, né? Então, é importante que os novos cônjuges possam entender essa situação que o adolescente está vivendo, né? Ele já sentiu a rejeição porque já viveu, presenciou, né, o divórcio dos pais. E é um trauma, né, que traz
na adolescência lembranças que são dolorosas, algo que ele não quer também que se repita. Então, porque talvez ele não quer que se repita, às vezes ele tenha dificuldade, isso é até uma situação de autoproteção. Então, ele não quer se entregar novamente para com medo, receio dele sofrer novamente essa rejeição. Então, assim, às vezes até uma autodefesa, né? Não vou me envolver para não sofrer, né? Porque nós acabamos de compartilhar aqui que as pesquisas demonstram que o número de divórcios é muito maior depois do segundo casamento, né? Então, ele fica realmente com esse receio, né, para não passar novos sofrimentos. E segundo, talvez o adolescente tenha ciúme de um novo relacionamento do cônjuge, né, seja o pai ou a mãe. Então, ele tem ciúme desse relacionamento, porque lembra do Michel, que o Michel, ele que cuidava da irmã, ele que ia fazer alguns detalhezinhos, alguns concertos em casa. Então, talvez a mãe dele ficou muito tempo solteira, cuidando deles, agora ela teve um novo relacionamento, né? E ele gerou essa questão de ciúmes. Então ele sentiu ameaçado ali diante desse relacionamento, né? E desde que essa pessoa apareceu, a mãe tem dado mais atenção para o novo cônjuge do que para o próprio filho, né? E acaba assim, aí talvez tenha esse ciúme aí, e que demonstra de uma forma também como rebeldia. Outro problema com família mistas é o fato dos filhos também imaginarem que eles estão sendo desleais ou infiéis à mãe se corresponderem ao amor da madrasta, né? Eu falei assim, se eu me envolver com... Então, essas são algumas percepções do adolescente. Eu falei assim, não, se eu me entregar, se eu começar a me relacionar, porque a minha mãe diz que ela roubou meu pai, roubou, né? Então, assim, tem situações que às vezes fica na cabeça do adolescente. E se ele se entregar para o amor ali da madrasta, do padrasto, ele fala assim: estou sendo infiel ao amor da minha mãe, do meu pai biológico, né? Então, é, é uma, é uma confusão na cabeça do adolescente. Acho que não dá nem para a gente imaginar quantas situações que passa na cabeça desse adolescente que está criando a sua própria, trabalhando no desenvolvimento da sua identidade e de sua independência, está vivendo, né? E além disso, né, os adolescentes, eles não reagem facilmente de uma forma positiva ao padrasto e à madrasta, porque vê eles como ameaça da independência deles. Eu falei assim, não, se eu vou, eles vão me prender, eles vão, né? Então, assim como aconteceu com o Michel. Mas, ao mesmo tempo, os pais que estão no segundo casamento têm três medos: medo de perder o amor do filho adolescente, medo da rebeldia e medo de estragar a vida dos filhos. E nós percebemos que muitas situações acontecem realmente principalmente esse terceiro ponto, que é o medo de estragar a vida dos filhos, como a mãe disse, olha, acabei com a vida da minha filha com o primeiro divórcio e depois com um novo casamento, né? Então, assim, tem muitas situações que eu não quero trazer aqui situações sombrias que a gente sabe que existem, mas eu gostaria de despertar que é uma realidade e que nós podemos gerar uma esperança para essa situação. Mas quais são as situações que os pais têm? Quais são os temores do pai? Esses são os temores do pai: de perder o filho, o amor do filho adolescente, o medo de o filho adolescente rebeldia, viver na rebeldia, e o medo de estragar a vida dos filhos. Eu conheço muitas situações onde padrastos tiveram ali relacionamentos sexuais com os enteados, que estragaram realmente, acabaram realmente com a vida do filho adolescente, da filha adolescente, né? São situações que a gente sabe que existe, né? Mas eu gostaria, sim, de que vocês entendessem que nós precisamos ser realistas, mas também oferecer essa esperança. Eu acredito que viver em amor
em respeito. Aí uma família mista pode contribuir realmente de uma forma muito importante para criar esse ambiente seguro, um ambiente que é possível ter um desenvolvimento sadio, maduro, equilibrado, tanto dos cônjuges, nessa família mista, e quanto também para os filhos. Então, todos nós temos realmente uma necessidade emocional, né? Muitas vezes a mãe ou o pai procuram um novo relacionamento para suprir essa necessidade de ser amado, né? E o amor, ele é o combustível para que as engrenagens ali dos relacionamentos familiares possam funcionar com toda a perfeição. Então, é possível, sim, nós temos um relacionamento de uma família mista, edificada no amor, mas precisa ter respeito, aprender a comunicar com amor, ter uma observação muito grande, criar um ambiente saudável, e é possível, sim, né? Então, é que nesse ambiente de amor, é possível resolver os conflitos, é possível ajudar o adolescente a continuar nesse processo saudável de desenvolvimento, independência, né, para que os pais possam também desfrutar desse relacionamento conjugal cada vez mais maduros. Então, quando a necessidade de amor é suprida, quando essa necessidade de amor não é suprida, a família entra em conflito, né? Então, é muito importante ler material sobre isso, buscar o amor de Deus, né? E entenda que o adolescente, nem sempre está aberto às expressões de amor, né? E não leve a mal, não leve para o lado pessoal, né? Então, tenta estratégias diferentes para aproximar, sobre ter esse relacionamento com o seu enteado e com o seu novo cônjuge. Quando essa família mista ela se forma e o filho, a filha ali ainda é pequenininha, né? Sei lá, vamos colocar aí 3 anos, 2 anos, talvez um pouquinho mais velho, né? 4, 5. Talvez seja até um pouquinho mais fácil, né, missionário? Agora, quando ela se forma e o filho já é um adolescente, eu acho que a complexidade ela fica um pouquinho maior. Concorda comigo ou não? Concordo, Nayan, concordo, com certeza, porque é como nós compartilhamos aqui, o adolescente, ele se sente ameaçado, ele está naquele período de ter a sua independência, talvez ele já criou um certo relacionamento com o pai, com a mãe. Lembra que quando a tendência de um pai e a mãe solteiro que vive aí, ou viúvo, né, que passou por processo de divórcio, a tendência é que os filhos, eles querem assumir o lugar do cônjuge, eles querem ser... Eu tenho um caso de uma amiga minha, que o menininho dela tem, acho que 6 ou 7 anos, e tem outras filhas, né? E ela passou por um processo de divórcio. E, e só que ela sempre vai falando assim, olha, você é o homem da casa, aquela coisa toda. E esse menininho, e ele é o menor, e ele é o caçulinha. E ele se sente realmente. Ele quer fechar as janelas, ele quer fechar as portas antes de dormir, ele quer cuidar de todo mundo, sabe? Então, assim, agora você imagina se essa mãe viver ali mais de 10 anos sozinha. Esse menino, ele vai. E quando daqui talvez 10 anos, 8 anos, ele vai ter aí 13 anos por aí. Se ela entrar num relacionamento, esse menino já vai ficar meio que armados, né? Então ele vai se sentir ameaçado com a posição que ele já tem de relacionamento com a mãe, né? É realmente quando está no processo de adolescência é um pouco mais delicado, mas não é impossível, não é impossível. Há pesquisas dizem, né, para que possa ter ali um relacionamento afetuoso, gera de um ano e meio a 2 anos. Então, assim, é,
tem que ter paciência. O novo cônjuge precisa ter paciência para conquistar. Não adianta falar assim, olha, eu amo você como os meus filhos, mas se não demonstrar isso nas ações, o adolescente é muito esperto e só vai adiar esse afeto aí, esse relacionamento afetuoso. E é interessante isso, porque quando feito realmente com sucesso, do jeito certo, quando realmente, né, esse planejamento se encaixa e isso se torna um relacionamento saudável, a gente vai começando a perceber isso lá na frente. Porque, por exemplo, quando eu chego, na vida de Claudiane já tem Emily com 8 anos. Uhum, Ela tinha 8 anos de idade. uhum, E aí, beleza. Aí eu assumi, né? Emily, minha filha. Ponto. uhum, E aí fui levando. Muitos desafios no início, muitos desafios de convivência, de cultura, de educação, etc e tal. E aí fui levando. E depois veio a Liz, ela, né, aí deu aquela incrementada, talvez no que faltava. E aí, olha que interessante hoje. A Emily já tá com 12 anos. A Emily era um pouquinho mais nova, acho que tinha 7. A Emily já tá com 12 anos. Agora mesmo, tem 2 dias que a Emily não dorme em casa. Uma noite acho que ela dormiu na casa do pai, né? E outra noite dormiu na casa dos avós. Eu tô morrendo de saudade. E eu sei que quando me encontrar com ela, provavelmente eu vou me encontrar com ela hoje, mais tarde, aham. dá um abraço muito apertado no outro. Olha, É sempre assim, às vezes acontece isso, dela ficar aí uns 2, 3 dias sem dormir lá em casa, né? Porque às vezes a avó tá com saudade, ela dorme, às vezes a tia também pede pra ela dormir na casa da tia, né? Porque tem alguém uhum, que gosta de brincar com ela, ou quando o pai dela, né, tem ali os dias pra ficar com ela. uhum. E aí, quando a gente se encontra, você me abandonou? Foi? O que aconteceu? Então, assim, se é feito do jeito certo, Isso, tá vendo? se consegue, meu irmão, é um Consegue. fantástico. Assim, não tem muita diferença, assim, realmente não tem diferença. É muito legal. Então, há esperança. Então, quando se tem esse planejamento, quando você já vai consciente, né? Porque é claro que quando você chegou na vida da Claudiane, a Emily, assim, a princípio, né, ficou, né, até conquistar esse amor verdadeiro, né? Então, é um processo, né? Mas é muito bom quando é conquistado, né? E que passa essa segurança. Então, assim, há esperança, né? Há esperança de viver, mas precisa ser pautada na essência do amor, que é o amor de Deus, né? E você falou um negócio interessante aí, a questão do afeto, né? Essa parada Uhum. afetiva. Realmente, é 2 anos, pelo menos aí, pelo menos comigo foi isso, né? Aham, 2 anos aí pra você tá vendo? realmente criar um afeto ali, Uhum. antes, Gerar segurança, exatamente, de ambos, né? Assim, tanto ela comigo quanto eu com ela. tá vendo? Uhum. Você tendo alguns cuidados, tal, alguns tratamentos Uhum. estratégicos, né? A forma de, Uhum. de lidar ali de forma estratégica. E aí depois também, quando cria aí um amor, um vínculo, aí já era. Aí depois é automático, né? Maravilha. É desse jeito. Então, olha aí, na prática, né? Bateu certinho aí. Bateu certinho aí. Foi mais ou Que menos. maravilha. Que bênção. Ó, vamos lá. Bom, 3h53 aqui na nossa rede 316. Nós temos. Deixa eu ver aqui. Tivemos algum comentário no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui quem está comigo. Quem foi que chegou aqui foi a Nilza. Ela falou assim, ó, que excelente tema nessa tarde. Eu vivo em uma família mista e não é nada fácil, né? Colocou aqui a Nilza. Uhum. Realmente, né? Desafiador, né, Nilza? Mas a gente consegue, né? Dá certo. A nossa irmã Maria mandou um áudio aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dela. Fala, irmã Maria. Oi, irmã Márcia. Boa tarde, irmã Márcia. Boa tarde, Maria Maria. Nesses ensinamentos que tu tá passando aí pra gente, né?
É pela manhã, é na parte da tarde, é benção pura. Querida irmã, abençoando você mais e mais, porque você é abençoada, tá? Amém, amém, Pronto, obrigado, irmã Maria, lá amém. do Rio de Janeiro, tá aqui participando com a gente também. Bom, 3h54 na 3h16, para quem chegou agora, o tema de hoje é famílias mistas e agora, como será? Eu queria que você compartilhasse com a gente, irmã Márcia, algumas dicas, né, Uhum, para famílias mistas de como lidar com os sentimentos do filho adolescente. uhum. Vamos lá, Nayana, nós vamos compartilhar então aqui algumas dicas, né? O que a madrasta e o que o padrasto pode fazer para superar essas barreiras, né? Principalmente na conquista, para que esse afeto possa realmente concretizar, né? É, Primeiro, dê ao adolescente a liberdade de ser quem ele é. Não chegar e falar assim, nós vamos mudar toda a situação agora, agora vai ser assim e tudo mais. Então, dê a liberdade. Nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de filhos de adolescentes, nós estamos falando de pessoas que estão projetando sua independência, que estão criando a sua identidade, né? Então, os sentimentos e medos, eles, ah, que acabamos de ver agora, de compartilhar agora sobre os adolescentes, eles são reais, né? E nós precisamos realmente é, gerar essa segurança, mas não tentar convencê-lo, né? Então, precisamos, primeira coisa, é escutá-los, reconhecer as emoções que eles estão passando, sentindo, reconhecer as situações que eles estão vivendo, reconhecer que não é nada fácil para eles, não é fácil para nós pais, mas para eles é muito mais complicado. Porque eles estão vivendo esse bombardeio, e principalmente por medo de viver novamente essa rejeição, por vários sintomas que nós acabamos de colocar aqui. Então, escute ele. Então, se ele resolver falar, escute atentamente, né? E procure conhecer as suas emoções, né? Então, diga, olha, faz sentido, eu entendo a sua impressão. Então, respeite as emoções dele, né? E se na verdade você gostaria de falar alguma coisa para ele, tem algumas declarações que são como algumas declarações vazias, né? Olha, você não precisa se preocupar comigo, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou tirar você da sua mãe. Então, assim, não precisa falar situações assim, não precisa compartilhar essas afirmações, né? Então, o adolescente ele vai reagir de modo positivo mais com as suas ações do que com as suas promessas, do que com suas palavras. Então, não faça promessa, e principalmente se não cumprir, porque vai machucar mais ainda esse adolescente. Então, dê tempo, deixa a liberdade dele, né? Então, como qualquer outro adolescente, aquele que cresce numa família mista, ele ele vai se rebelar quando ele estiver buscando sua identidade ou sua própria independência. Então, ele vai falar, ele vai questionar, ele vai eh, compartilhar os seus projetos. E é importante entender que na família mista, a dor, tristeza, a depressão, né? Muitas vezes está por trás de um comportamento rebelde do adolescente. E que muitas vezes a gente condena o comportamento, condena o adolescente, mas não sabe o que está por trás de tudo isso. É isso que às vezes gera os conflitos, e esses conflitos muitas vezes têm um resultado que não são muito felizes, né? Então, entenda, alguma situação, alguns comportamentos de rebeldia, muita coisa que está por trás desse comportamento de rebeldia está ligada à tristeza, à dor, né? À depressão. Então, não condene o comportamento. Percebe que aquele comportamento é algo que está indicando alguma situação que não está errada na criança. Eu lembro quando eu visitei, não sei se eu já compartilhei aqui, na escola, com um menininho de 13 anos, ele estava, olha, fazendo uma bagunça na sala de aula, no intervalo. Toda semana esse menino estava indo na coordenação e o pessoal já não aguentava mais o que fazer com esse menino.
né? Então, nós conversamos com esse menino e descobrimos que esse menino estava passando por uma situação muito, mas muito gritante. Ele havia perdido o pai dele o pai dele morreu. Ele estava passando por um momento de luto. A mãe dele sofreu um acidente e a mãe dele agora estava em cima de uma cama, sem o pai, sem familiar por perto. Essa mãe não tinha nenhum benefícios, não tinha situações financeiras, ela não trabalhava, o pai trabalhava como diarista, e então eles não recebiam nada, por mais que eles tinham direitos, mas eles estavam passando por isso. E na sala de aula estava insuportável. E numa formação continuada, eu falei assim, gente, vocês têm que ir atrás desse menino, ele precisa saber o que está acontecendo na vida dele. Atrás desse comportamento rebelde, tem alguma situação que ele está vivendo. E não deu outra. Isso aconteceu em 2017. Quando foram na visitar a casa desse menino, se depararam com essa situação, quase nada em casa, e o que tinha, o menino tinha, o adolescente tinha que fazer alguma comida e colocar na boca da mãe. Então, veja a situação que esse menino estava passando. Que dor, que luto, né? Que situação, que tristeza, que sofrimento ele estava passando, né? Então, o que que acontece? Às vezes nós condenamos o comportamento rebelde, mas nós não entendemos o que está por trás de tudo isso, né? Então, é um erro julgar o comportamento sem levar em conta os sentimentos, né? E se tem esses sentimentos, é importante demonstrar compaixão, misericórdia, amor, respeito, compreensão, porque é um processo difícil, é um momento difícil que eles estão passando. Então, algumas dicas nesse sentido aí, tá? E segundo, procure não tomar o lugar do pai e da mãe biológico do adolescente. Nós não temos, o Nayan compartilhou aqui com louvor a ação, mas esse amor, ele não pode ser substituído pelo amor do pai, né? Então, o que que acontece? Incentive o adolescente a se relacionar com o pai biológico, né? Sempre que possível. Nunca fale mal do pai biológico, da mãe biológica na frente do adolescente, né? Para não criar essa aversão, para não criar essa. Então, assim, são algumas ações, algumas dicas para que a gente possa ter essa comunhão, para que proporcionar um desenvolvimento saudável, seguro para esse adolescente, né? Então, seu lar, a sua família e seus filhos, eles são abençoados porque são uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então, se chegou até você, vocês estão agora juntos, como essa família mista, são abençoados, né? Existe a presença de Deus ali, então invoque a presença de Deus, o amor de Deus na sua casa, na sua família. Aqui tá algumas dicas bem assim, assertivas, bem diretas, rápidas, né? Então, primeira coisa, os filhos devem ter a permissão dos pais biológicos para se relacionar com o novo pai e nova madrasta, para não gerar aquela situação de infidelidade, de deslealdade, né? Mas eu estou sendo desleal com meu pai se eu amar o meu padrasto, né? Não diga, fala assim, olha, o amor do seu pai é insubstituível, o amor meu como padrasto é insubstituível. Então, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua importância. Então, é muito importante os pais biológicos. Você tem que ser pais biológicos que os seus filhos não morem com você. Então, incentive eles a ter esse relacionamento de amor entre pais e filhos com o seu filho biológico, independente, não fica colocando ameaça nele. Olha, a madrasta é assim, assim, os padrastos é assim, assim. Então, você está contribuindo para um desenvolvimento de uma vez uma família que vai passar por um processo de divórcio e vai vira somente um círculo vicioso, né? Então, pais, dê permissão para que seus filhos possam se relacionar com o padrasto e com a madrasta. Diz, olha, você você precisa amá-lo, respeitá-lo. O meu amor, ninguém vai tirar de você, como pai, como mãe biológica, né? Segundo, usar os seus filhos para transmitir uma mensagem negativa para os ex-cônjuges vai destruir eles. Então, não faça isso, né? Não use os seus filhos para
levar uma mensagem negativa, porque os seus filhos biológicos, se você tem um novo relacionamento, ele vai ter uma convivência com o pai, ele precisa, é direito dele, e é direito do pai biológico também ter esse relacionamento, viver isso, né? Então, faça é, essa transmissão de mensagem, que se for necessário fazer, mas entre vocês são adultos, vocês são né, os adultos da relação, então conversem entre si, mas não precisa usar a vida dos seus filhos, porque vocês vão destruir eles. Seus filhos devem ter sempre a permissão para amar o seu ex-cônjuge, não importa quanto você o despreze, não importa como que aconteceu o divórcio, não importa por quê, qual é o motivo, é direito do seu filho amar o seu pai ou sua mãe biológica, o seu ex-cônjuge. Veja que todas as orientações aqui nós estamos dando para os pais e para as mães, porque a minha visão é essa. Nós que somos pais precisamos ter essa responsabilidade. Muitas vezes nós agimos como crianças. Pais agem como crianças, mas nós precisamos ter a maturidade, conhecimento, sabedoria de Deus, a paciência de Deus, o amor de Deus na nossa vida para para saber lidar com tudo isso, né? Quarto, o segundo cônjuge, se você casou novamente, o seu cônjuge novo agora, precisa entender que a pressão que os pais sentem para administrar os seus filhos biológicos ou em outro relacionamento, como nova mãe, com novo pai. Então, assim, você que é padrasto, você que é madrastas, você pode perceber que os pais, eles acabam sentindo essa pressão. Então, dê liberdade para o seu cônjuge educar os seus filhos com o pai biológico, a mãe biológica deles também, né? E às vezes essa interferência pode até levar aí a ser um motivo do divórcio no segundo casamento, né? É objetivo manter-se conectado. Então, o que que acontece? Você que tem filhos e que você está no processo de divórcio, que passou por divórcio, mas casou de novo, vocês vão ter sempre um relacionamento para o bem do seu filho, né? Isso vai ser, e é preciso ter maturidade, sabedoria para manter isso. Sexto, você deve respeitar e não tentar substituir os relacionamentos que seus enteados têm com seus cônjuges pais biológicos, nós acabamos de falar, né? Não substitua, não tem como substituir o amor do pai biológico, não tem como substituir o amor do padrasto. Sete, misturar famílias é muitas vezes misturar duas culturas diferentes, é isso que nós já falamos aqui, são duas culturas diferentes, e é preciso ter uma sabedoria, maturidade para pais conversarem entre si e definir qual é a educação, qual é a cultura, ou um pouco de uma, um pouco de outra, fazer um misto aí para proporcionar uma educação para os seus filhos. Vocês precisam ter essa sabedoria. Quando vocês já casam, já reconstruem, toda a família que são reconstruída, geralmente já vem com os filhos, né? Os filhos já estão ali desde o começo. Então, é necessário parar e pensar sobre a educação dos filhos. E oito, muitas vezes as pessoas se casam com o oposto de si mesmos, né? Do modo que os seus pontos fortes e fracos pessoais criam duas culturas muito diferentes. Então, nós já temos os nossos pontos fracos, pontos fortes. Agora, você imagina quando se tem aí duas culturas diferentes, de modos totalmente diferentes. Então, é preciso ter paciência, amor, compreensão, sentar, né? Então, resumindo tudo isso, pais biológicos, é preciso ter paciência, cautela, compreensão. É preciso entender que o seu novo cônjuge, ele precisa estar primeiro nesse estágio aí dos 2 anos de conquistar o afeto, dê liberdade para os filhos, para os meninos adolescentes, para os filhos adolescentes, dê liberdade para o seu cônjuge trabalhar. Então, você vai conquistando aos poucos, né? Vai conquistando. Não force esse relacionamento, não julgue comportamentos,
rebeldes, porque pode estar muito atrelado a alguma dor, algum sofrimento, alguma ruptura que teve num relacionamento e que gerou essa situação. Então, sempre tem algo por trás de um comportamento, né? Então, são essas dicas, algumas, né? Porque tem muitas outras, mas algumas que podem nos ajudar para que a gente possa criar esse vínculo afetuoso com os filhos é, adolescentes no novo casamento. Perfeito. Agora 4 horas e 9 minutos aqui na nossa rede 316, 4 e 9. A gente vai concluir então agora esse papo, né, sobre famílias mistas. E agora, o que que você vai fazer daqui para frente depois de tudo que você está aprendendo, né? Você tem, né, que está dentro desse contexto, que está dentro de uma família mista. Então você pode ficar à vontade, meu irmão, para deixar aquela conclusão final diante de tudo que Uhum. nós conversamos hoje. Bom, eu quero concluir com uma ação que é libertadora. O amor de Deus é a maior força que existe. O amor de Deus é maior do que a morte, o amor de Deus é maior do que o luto. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. E esse amor tem poder para transformar qualquer situação e mudar qualquer coração endurecido. Esse é o amor de Deus. Então, se você não consegue amar com o seu próprio amor, que é impossível nós amarmos com o amor de Deus, então busque nessa fonte, nessa essência. Ame seus filhos, ame os enteados. Então, é possível amar a esposa, é possível amar os filhos biológicos e os enteados e ainda ter amor suficiente para outros. Então, seu cônjuge pode amar os filhos dele e você, e ainda terá amor para os enteados, né? Na realidade, na realidade, vamos assim pensar, é impossível amar o cônjuge e não amar os filhos dele. É impossível. Então, a relação entre pais e filhos não permite que os dois estejam separados, né? Então, quando você ama o cônjuge, você automaticamente ama os filhos dele, né? Lembre-se que em um relacionamento, nós sempre colhemos aquilo que nós que semeia, né? Então, ame. Mais cedo ou mais tarde, você será amado, né? Talvez um processo de 2 anos, ou menos, ou mais, né? Então, é como diz a palavra de Deus: dê, ele será dado. Então, o sucesso da família mista se encontra de como lidar com os filhos, mas assim também amá-los, porque pode levar aí o resultado de tudo isso rumo à maturidade. Então, madrastas e padrastos que são decididos a amar os enteados precisam ter paciência, né? Porque esse processo aí, as crianças absorvem, como a Nayan falou, as crianças pequenas, né? As crianças mais novas, eles absorvem passivamente o amor que você oferece a eles, né? Mas os adolescentes, eles têm as suas experiências, os seus próprios pensamentos, as suas formas de comportar, né? E é preciso ter esse prazo, é preciso ter esse tempo, né? Como eu já disse, as pesquisas em geral diz que no mínimo de 18 meses, 1 ano e meio a 2 anos, para que o adolescente e a madrasta ou o padrasto se desenvolva esse relacionamento afetuoso, né? E como saber que esse adolescente e você já está em esses vínculos aí afetuosos com você? Ele vai começar a demonstrar aí carinho de uma forma espontânea, né? E ele vai estar dizendo assim: estou disposto a receber o seu amor, né? Ele vai puxar conversa com você, vai puxar uma brincadeira, né? Vai querer realizar alguma atividade junto com você, né? Vai expressar um pouquinho do que ele está pensando, talvez até dizendo alguma coisa assim, pedindo opinião sobre algum determinado tema, né? Então, quando isso acontecer, você vai estar já colhendo o resultado, colhendo os frutos aí desse amor que você deu a ele, um amor incondicional,
Nós falamos já aqui em outras vezes sobre amor incondicional dos pais e relacionado aos padrastos não é diferente, das madrastas não é diferente. Então, construir um relacionamento sólido, de afeto com o enteado, é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu novo casamento. Olha aí, é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu novo casamento. Então, os pais amam os filhos biológicos, né? Isso é certo. Agora, se você é um novo cônjuge e você magoa, entristece os filhos biológicos, você vai estar automaticamente ferindo e entristecendo o seu novo cônjuge, né? Então, assim, é muito racional isso, é muito prático isso, né? Então, os pais amam os filhos biológicos. E quando vê o seu novo cônjuge se esforçar ali com toda a dedicação para se relacionar com o filho, o amor do cônjuge aumenta. Isso quer dizer, faz bem para todo mundo, né? E você vai conseguir viver uma vida, um relacionamento saudável nesse novo casamento, né? Vai estar blindando tudo isso. Às vezes você vê, nós assistimos nas novelas, em séries, em filmes, né? Quando os novos cônjuges começam a jogar futebol com o filho, né, do seu, né, da sua nova esposa, e ela já começa a dar aquele sorrisinho, já começa a, tipo, vibrar com tudo isso. É isso. Então, ame. O amor de Deus é a maior força que existe. Busque nele, busque nele. Esse amor é ilimitado, esse amor é incomparável, esse amor pode quebrar qualquer barreira. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor que coloque amor no seu coração. O amor lança fora todo medo, né? E que Deus possa abençoar, né? Que esse amor que tem poder para quebrar qualquer situação possa também mudar corações endurecidos, sejam de pais biológicos, sejam de padrastos, madrastas, sejam de filhos biológicos ou de enteados, mas que essas famílias mistas possam sentir a bênção, o amor de Deus reinando nas suas vidas diariamente. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. 4 horas e 16 minutos aqui na nossa Rede 316. E assim a gente finaliza então esse nosso papo de hoje. Semana que vem vamos continuar na mesma linha, irmã Márcia? Sim, Nayan, semana que vem nós vamos continuar, né? Nós vamos falar sobre a disciplina na família mista, né? Nesse mesmo contexto de família mista que nós estamos falando aqui, né? Então, a disciplina, ela costuma ser, assim, uma outra área de conflito, né? Mas também pode cooperar para o desenvolvimento dos filhos, para que eles possam serem filhos maduros, filhos responsáveis, né? Então, como lidar com tudo isso? A gente falou hoje de uma forma muito mais, assim, nos primeiros anos, né? De uma família mista, de algumas orientações para o padrastos, madrastas, pais biológicos, como a perspectiva, qual é a visão do adolescente, o que ele sente, né? Mas a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa disciplina, porque assim, também não pode deixar tudo solto, né? É preciso ter uma disciplina, mas como fazer essa disciplina, como colocar as regras, como trabalhar e tudo mais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso semana que vem, Deus quiser. Beleza. Então a gente se encontra semana que vem, tá bom? Obrigado mais Se Deus quiser. Tá joia, né? Um abraço para você, Deus abençoe sua família querida e abençoe todas as famílias nossa família 316. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.